Oi pessoal, aqui é a professora Fabiana Braga. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Guerra Fria. O nome Guerra Fria se dá ao fato de não ter tido uma guerra confrontal, aquela guerra que os lados vão lá e realmente tem um conflito armado, mas foi uma guerra ideológica, onde cada lado defendia as suas opiniões e por isso que a gente fala Guerra Fria. Mas vamos lá entender um pouco do contexto da Guerra Fria. Fazendo uma breve introdução a vocês, a gente precisa voltar lá no ano de 1945, próximo ali ao fim da Segunda Guerra Mundial, onde aconteceu uma conferência na cidade de Yalta. Essa conferência reunia alguns representantes aí dos Estados Unidos, o Roosevelt, o representante da Grã-Bretanha, o Churchill, e o representante líder soviético da URSS, que era o Stalin. Eles se reuniram ali para tratar sobre os caminhos que levariam à derrotada Alemanha. Vocês têm que lembrar aí que na Segunda Guerra Mundial a Alemanha perdeu para os aliados, que eram os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a URSS, a União Soviética. E você deve se perguntar por que um país socialista se alia a países capitalistas? Porque eles tinham um inimigo comum, que era a Alemanha. Então, na Segunda Guerra, a Alemanha perdeu e nessa conferência que eu falei para vocês, eles estavam decidindo os caminhos da Alemanha. E foi decidido o seguinte, que a Alemanha seria dividida em duas partes, uma ocidental, que era de domínio dos norte-americanos, ingleses e britânicos, e uma oriental que ficaria sob o domínio da União Soviética. E aí você percebe uma clássica divisão entre o capitalismo e o socialismo. O lado ocidental vai ser todo capitalista e o lado oriental da Alemanha vai se tornar socialista por causa da influência da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a gente chama de União Soviética. E no vídeo de hoje eu vou tratar com vocês o que foi a Guerra Fria. Porque todo esse contexto que eu estou falando aqui é o que configurou o início aí da Guerra Fria. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Claramente aqui nas imagens há uma representação dos Estados Unidos e da União Soviética, também que a gente chama de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a gente conhece como União Soviética. E aqui vocês podem observar na imagem os dois lados que vão se enfrentar na Guerra Fria. Por que começar o vídeo falando sobre as bombas atômicas? Porque, embora a Guerra Fria tenha começado em 1947, antecedente a isso, aconteceram alguns acontecimentos que marcaram a história. Então, o primeiro acontecimento aconteceu por volta do dia 6 de agosto de 1945. Quando os Estados Unidos da América, este paísinho aqui que eu estou marcando para vocês nessa outra imagem, aqui são duas imagens que representam os Estados Unidos e a União Soviética, ele decide, então, fazer um bombardeio, um ataque a duas cidades japonesas, conhecidas como Hiroshima e Nagasaki. E por que eu estou voltando a falar sobre isso? Porque é importante você entender o que aconteceu antes do início da Guerra Fria. Então, nessa data, os Estados Unidos resolvendo aí colocar em prática o plano de Manhattan. Ataca então essas duas cidades japonesas lançando bombas atômicas. Por isso que a gente começou o vídeo aqui mostrando as bombas atômicas. Porque a Guerra Fria, embora não tenha acontecido um confronto brutal mesmo entre as duas grandes potências aqui, havia um medo de que uma jogasse uma bomba na outra. Então os Estados Unidos já estava alertando ali que tinha poder para fazer uma bomba atômica. E isso vai dar início, inaugurar no século XX a Guerra Fria, que é um conflito
tanto econômico, político, ideológico, cultural e até mesmo esportivo. E esse plano de Manhattan, ele foi colocado em prática quando eles jogaram as bombas. Foi elaborado e pensado pelo o atual presidente daquele período, que era o Truman. Então, gente, as bombas elas eram resultado de pesquisas feitas desde o início da guerra, nesse chamado Plano de Manhattan. E aí, os efeitos das bombas foram bastante devastadores e aterrorizantes. Porque parte da população dessas duas cidades japonesas morreu na mesma hora. Muitos sofreram queimaduras graves, tiveram lesões traumáticas, alguns sofreram com os efeitos nocivos da radiação atômica e milhares de pessoas morreram e quem sobreviveu teve que enfrentar a radiação, a fome e as doenças que foram provocadas devido a esse ataque. Então, as bombas atômicas, elas explodiram essas duas cidades japonesas e elas vão inaugurar um novo conflito que marcou a história no século XX, chamado de Guerra Fria. Nas décadas seguintes, os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estão sendo representados aqui nas imagens, eu coloquei aqui para vocês, eles se enfrentariam em todas as áreas, tanto econômicas, política, ideológica, cultural, e embora nunca tenham travado uma guerra frontal, a partir do momento que se fala em bombas atômicas, começa a preocupação aí dessas duas potências. Então é importante que vocês saibam que esse fator é um marco aqui para a gente começar a falar da Guerra Fria. Então, gente, eu coloquei para vocês também o mapa da Europa após a Segunda Guerra Mundial, né? O que acontece aqui? Quando a Segunda Guerra Mundial ela se aproximava do fim, lá por volta de fevereiro de 1945, o presidente daquele momento, que ainda era o Roosevelt, e o primeiro-ministro britânico, que era o Churchill, e o líder soviético Stalin, eles se reuniram em uma conferência na cidade de Yalta. E nessa conferência, os três líderes, eles estabeleceram alguns acordos. Entre as decisões que ficou acertado entre eles, era que os países do leste europeu, esses países que estão nessa parte laranjada aqui, vou até marcar aqui para vocês, do leste europeu, ficasse sob a influência da União Soviética. Entre os acordos também estava a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas e a divisão da Alemanha em quatro setores, que eu vou mostrar aqui nessa outra imagem aqui para vocês. Então, o que acontece? Voltando aqui para essa imagem. Esse acordo, esse entendimento, ele não durou muito. 5 meses depois, houve uma nova reunião entre os líderes, só que agora essa reunião não era mais em Yalta, passava a ser em Amsterdã, na Alemanha, e os representantes que foram também eram o Churchill, o Stalin, e agora, como o Roosevelt havia falecido no dia 12 de abril, os Estados Unidos colocou o novo presidente, aquele que eu citei aqui, ó, o Truman. O Truman que foi para essa reunião. E nessa nova reunião, o que acontece? O Stalin, o representante da União Soviética, ele queria continuar mantendo a influência soviética sobre o leste europeu. Essa parte aqui, leste europeu. Ele queria continuar com essa influência, ele queria manter e garantir os acordos firmados em Yalta. Porém, ele ignorava um fator. Nos meios políticos e militares, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha já não via a União Soviética como uma aliada, porque lá na guerra eles eram aliados, só que quando a guerra acaba, eles deixam de ser aliados, eles se separam. E, na verdade, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha já via a União Soviética como inimiga. Então, o que aconteceu? 4 dias após essa reunião em Amsterdã, os Estados Unidos foram lá e lançaram as bombas atômicas nessas duas cidades aqui.
Hiroshima e Nagasaki. E isso fez com que o governo soviético, esse que eu marquei aqui para vocês, que está representado aqui por esse símbolo, fez com que Stalin compreendesse que aquelas bombas elas eram tão destrutivas que todo o poderio bélico do Exército Vermelho de nada serviria naquele momento. Então era necessário buscar uma estratégia de defesa. Então, receoso de que a União Soviética fosse novamente invadida, o governo do Stalin decidiu exercer um rígido controle sobre os países do leste e não recuou dos acordos feitos em Posterdã. Ele queria que continuasse, que houvesse a manutenção da influência soviética naquela região. Só que em 5, vou escrever aqui para vocês, em 5 de março de 1946, um ano antes da guerra começar mesmo entre os Estados Unidos e a União Soviética, a gente vai ter aqui a guerra entre essas duas potências, né? Um ano antes, o ex-primeiro-ministro britânico Churchill, ele vai declarar então uma cortina de ferro sobre essas áreas que a gente viu aqui no mapa do leste europeu. O que isso significa? Significa que o leste europeu, que ia ser de influência soviética, não teria apoio nenhum da parte britânica. E o Churchill passou a fazer várias manifestações duras, críticas à União Soviética e pregar uma política contra o socialismo, que era o sistema político e econômico que foi adotado nessa região dominada pela União Soviética. Então aí eu queria dizer para vocês o seguinte: a partir do momento que é lançada essa cortina de ferro sobre a parte de influência da União Soviética, no ano seguinte, vou colocar aqui para vocês, em 1947, no mesmo mês, em março, o presidente dos Estados Unidos, ele vai pronunciar um discurso e vai fundamentar uma doutrina conhecida como doutrina Truman. E o que seria essa doutrina Truman? Para o presidente dos Estados Unidos, o mundo estava dividido em dois: o lado democrático e livre, que é essa parte toda de verde aqui do mapa, e esse lado democrático e livre era caracterizado pelo sistema político-econômico conhecido como capitalismo, e liderado pelos Estados Unidos da América. E também existiria o outro lado, que era dominado pela tirania da União Soviética, tinha como regime político-econômico socialismo, e a gente tem aqui como principais representantes dos dois lados. Do lado dos Estados Unidos a gente tinha o Truman, e do lado da União Soviética, o Stalin. E assim que o mundo ia ser dividido. Então, o que acontece? Em setembro daquele mesmo ano, o dirigente soviético pronunciou um discurso em uma outra conferência pedindo apoio aos comunistas do leste europeu e defendia verdadeiramente que o que eles estavam fazendo era trazer a liberdade para aquele povo. Enquanto isso, os Estados Unidos falavam a mesma coisa, que eles que iam trazer a liberdade. Então, começou aqui, como vocês podem observar nesse mapa, uma briga ideológica entre dois lados: capitalismo versus socialismo, Estados Unidos versus União Soviética, Truman versus Stalin. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma guerra fria, mas é uma guerra ideológica.
Espero que tenha ficado bem claro para vocês. E aí a pergunta que a gente faz agora é o seguinte: e a Alemanha? O que acontece com a Alemanha enquanto esses dois países ficam disputando a hegemonia? Porque é o que eles queriam. Hegemonia. Toda vez que você ouvir falar de Guerra Fria, você vai lembrar que a Guerra Fria é um conflito ideológico, político, econômico, social, até mesmo esportivo, em busca de um fator: hegemonia mundial, ou seja, controle sobre os territórios, sobre o mundo. E aqui, no caso, é o controle sobre a Europa. Neste mapa está sendo representado. O que acontece aqui? A partir do momento que acontece essa briga ideológica, a gente fica se perguntando, e a Alemanha? O que aconteceu com a Alemanha? Essa briga ideológica ela vai criar um novo sistema mundial, conhecido como Nova Ordem Mundial. E os Estados Unidos vai criar um pacto de proteção conhecido aí como Organização do Tratado do Atlântico do Norte, OTAN. E, ao mesmo tempo que eles fazem isso, a União Soviética cria também um outro pacto conhecido como Varsóvia, que tinha os mesmos objetivos, que era proteger as áreas de influência que eles dominavam. E a Alemanha? Vamos para a Alemanha agora. Como eu coloquei aqui para vocês, a Alemanha ela foi derrotada na Segunda Guerra Mundial. Então, ela foi invadida e dividida em 4 áreas, ocupadas pela França, como vocês podem observar aqui no mapazinho. Vou até marcar aqui para vocês. Algumas áreas vai ser ocupada pela França, outras áreas vai ser ocupada pela Grã-Bretanha e os Estados Unidos, e a outra parte pela União Soviética. Então, a capital Berlim, embora encravada no setor controlado pelos soviéticos, encontrava-se dividida entre esses 4 aliados. Só que acontece o seguinte: os Estados Unidos, a França e a Grã-Bretanha, eles vão se aliar para implementar nas áreas deles controladas uma política voltada à reconstrução da Alemanha. Como vocês podem observar, eu coloquei uma imagem bonitinha aqui da Alemanha quando ela estava toda restaurada e imagens da Alemanha toda destruída após a guerra. Então, o que os Estados Unidos vai fazer, juntamente com a França e a Grã-Bretanha? Criar um plano conhecido como Plano Marshall. O Plano Marshall seria essa política de reconstrução da Alemanha. Por que foi feito isso? Porque a parte que ficava para os Estados Unidos, Grã-Bretanha e a França era ocidental. Então, eles queriam desenvolver a parte ocidental da Alemanha e ela ia se tornar, obviamente, capitalista. E a parte que ficava para os soviéticos, para a União Soviética, era oriental, socialista. Então, a parte ocidental ela ia ser toda desenvolvida e toda reconstruída para que a Alemanha voltasse a ser o que era. Então, o que acontece? Em 24 de julho de 1948, os soviéticos impuseram um bloqueio total em Berlim. E aí foi construído um muro entre esses blocos. Então, a gente chama esse muro de Berlim. Era uma forma de mostrar que a Alemanha se tornava 2 Alemanhas. E aí, o que acontece? Em maio de 1949, os territórios da Alemanha ocupados pelos Estados Unidos, França e Grã-Bretanha foram unificados, dando origem à República Federal da Alemanha, de regime liberal democrático de economia capitalista. No contexto da Guerra Fria, seria dominado pelos Estados Unidos. E a parte alemã ocupada pelo Exército Vermelho, ou seja, pela União Soviética, foi criado um outro país conhecido como República Democrática Alemã, de regime comunista. E aí, como que a gente tem um país se transformando em 2 países?
foi o que aconteceu com a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Ela vai ser dividida em duas partes, uma socialista e outra capitalista, uma dominada pela União Soviética e a outra dominada pelos Estados Unidos. E aí acontece a divisão da cidade por meio deste muro, a divisão dos lados. Então, de um lado era o lado oriental, e o lado oriental era socialista, do outro lado do muro era ocidental capitalista. Parece meio estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu com a Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, os soviéticos perceberam que muitas das pessoas não estavam mais aguentando ficar no lado socialista. Por quê? Em 13 de agosto de 1961, os soldados e operários da Alemanha Oriental começaram a colocar arame, evitar que as pessoas passassem do lado oriental para o lado ocidental, né? Então, eles começaram a proibir, começaram também a evitar que entrasse para o lado oriental alimentação, medicamento. Foi proibido tudo, então ninguém podia passar de um lado para o outro. E aí a gente deu uma característica para isso. A gente vai chamar isso de divisão ideológica. Cada lado queria defender o que achava melhor. Aqui nessas imagens a gente tem aqui os Estados Unidos e a União Soviética, então cada um acreditava que a sua política econômica era melhor do que a do outro. E só que, infelizmente, muita gente não aguentou ficar muito tempo do lado socialista e passou para o lado capitalista, porque viu que o lado capitalista estava se desenvolvendo melhor. O que acontece? Com a ajuda do Plano Marshall, a Alemanha Ocidental, que era a parte que ficava com os Estados Unidos, rapidamente recuperou a sua economia. Enquanto isso, a Alemanha Oriental, que é a que ficava com a União Soviética, ela não estava se recuperando. E aí as pessoas começaram a ver que tinha de ter uma estratégia de começar a sair da oriental para ir para a ocidental. Para vocês não esquecerem, então aqui no mapa, o lado ocidental fica com o lado capitalista, representado pelos Estados Unidos. E o lado oriental fica com o lado socialista. Foi quando, por volta dos anos de 1949 e 1961, cerca de 2,6 milhões de pessoas da cidade da Alemanha comunista atravessaram a fronteira e foram morar na Alemanha capitalista. Por quê, gente? Querendo ou não, o capitalismo teve um processo melhor de desenvolvimento econômico do que o socialismo. E as pessoas perceberam isso. E foi por aí que a gente viu que a União Soviética começou a perder esse conflito ideológico. As pessoas começaram a perceber que o capitalismo funcionava melhor do que o socialismo. Então, gente, a Guerra Fria é isso que eu falei para vocês. Tudo que foi dito nesse vídeo hoje foi dito de uma forma mais simplificada para que você possa entender o contexto, entender o que é essa guerra, por que essa guerra nunca aconteceu, mas por que a gente fala que ela é ideológica, é exatamente por esses confrontos que aconteceram. Então, no vídeo de hoje, você entendeu o que foi a Guerra Fria, o que aconteceu com a Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e por que até hoje a gente vê aí uma rivalidade entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, gente, é isso. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.